Bem-vindos ao InovaCast, o podcast oficial do InovaWeek, o maior evento de empreendedorismo, inovação e tecnologia no segmento universitário no Espírito Santo. Nós temos aqui a possibilidade de estar conversando com os nossos convidados a temática de tecnologia, em especial IA, e nós temos hoje a grata satisfação de poder receber o vice-presidente do BID, Alexandre Baldi. Alexandre, obrigado por estar aqui conosco, poder compartilhar um pouco aí da trajetória, da visão, né, da BID, principalmente olhando aí as tecnologias habilitadoras como impacto na economia. E eu já queria fazer uma provocação para que você pudesse aí nos dar esse olhar de futuro da BID, olhando essas tecnologias como algo que está inserido hoje no nosso cotidiano. Bem, Jefferson, primeiro eu quero te agradecer pelo convite e a oportunidade de poder estar aqui com vocês, contribuindo com um evento que é o DNA da BID, que é a inovação. Ela é o pilar não só da fundação da BID, mas é o que norteia todos os dias na consolidação daquilo que ela faz de melhor, mas também na escolha de novos segmentos para que ela possa investir e atuar. Então, é muito prazeroso poder compartilhar com as pessoas que possam entender esse ecossistema que a BID está presente no Brasil e em todo o mundo, o tamanho, a magnitude, a grandeza da empresa, mas muito especial, falar de inovação, porque certamente em um mundo global como vivemos hoje, que temos que pensar em soluções locais, especialmente por empresas que têm atuação em todos os continentes, são realidades muito díspares e as pessoas às vezes tem muita dificuldade por entender a presença de novas companhias, novas empresas, novas marcas, sobretudo quando elas vêm lá da Ásia, vêm de muito longe. Então, acho que esse contato, essa relação, ela é fundamental para que a gente possa, de fato, trocar essa experiência e levar para as pessoas o que é BID. Maravilha, Alexandre. O ambiente do InovaWeek, na sua 8ª edição, nós estamos na 8ª edição, significa que ao longo do tempo, como um elemento vivo, esse evento veio tomando porte, e veio cada vez mais buscando essa robustez que a gente acredita que a universidade tem essa missão. Então, nessa direção, nós fortalecemos cada vez mais o relacionamento enquanto academia, tanto com o mercado quanto com o governo. Então, esses 3 pilares, a partir do momento que eles tenham uma harmonia e trabalham de uma maneira integrada, a gente sabe que os resultados que são alcançados são resultados extremamente interessantes. Agora, quando você olha a questão da adoção da tecnologia, dessas tecnologias habilitadoras, as empresas geralmente têm 2 focos. O olhar para dentro, olhando colaboradores, parceiros, e olhar para fora, olhando mercado, consumidores e tal. Como é que tem sido esse movimento da BID, olhando esses 2 cenários a partir dessas tecnologias? Jeff, você toca em pontos que são muito fundamentais para que a gente possa determinar a longevidade de uma empresa. E o fundador da BID e CEO, Mr. Wang Chuanfu, ele sempre tem um comentário muito simbólico nesse aspecto de que a avaliação interna e essa avaliação externa. Quando ele começou a BID, era uma empresa que fabricava baterias para telefones celulares, 1994. E nesse momento, você e todos nós lembramos muito bem, a Nokia era um grande player que vendia telefones celulares em todo o mundo. Consequentemente, um grande cliente para a BID. E ele sempre cita que a falta da visão por parte de uma companhia como essa, que era um gigante naquele momento, onde ela está hoje? Ela desapareceu do mercado. Então, justamente porque, assim como outras várias empresas que ao longo de décadas, a evolução, a tecnologia e sobretudo a inovação, elas acabam não se atentando, não olhando para esse mundo global, esse desejo pelo consumo e, sobretudo, pela necessidade da competitividade. E a inovação, ela vai lhe permitir ser mais ou menos competitivo e, sobretudo, conseguir ser vanguardista para que você consiga oferecer aquilo que as pessoas têm como desejo, como objeto de desejo para o consumo. Então, esse exemplo da Nokia, quando ele cita, para nós ele é muito simbólico, para que a gente possa estar sempre atento, não somente olhando para fora, você olhar internamente, fazer uma avaliação e reavaliação sempre do seu ecossistema, mas olhar para fora para entender aonde você atua, mas sobretudo para que as perspectivas. A BID é um belíssimo exemplo de investimento para que se desenvolva algo vanguardista. Tem 120 mil engenheiros no seu corpo de trabalhadores. Ela investe algo como 3,5 bilhões de euros ao longo dos últimos 5 anos para que ela possa ter
um investimento maciço na inovação, no desenvolvimento daquilo que pode ser inovador, mas sobretudo vanguardista, para que esse nível de competitividade, especialmente na China, que cresce de uma velocidade incrível, ela possa ser uma sobrevivente a uma diversidade competitiva muito forte. E sobretudo para que você possa, na inovação, estar sempre um passo à frente do seu concorrente, para que você consiga agregar valor, para que você consiga conquistar a confiança da marca, mas sobretudo para que você tenha longevidade do seu negócio, permitindo que as pessoas possam confiar que vão ter um produto de uma marca longeva. Pegar esse gancho que você trouxe da Nokia, que eu acho que é extremamente significativo, né? Existe um momento em que a Nokia é líder de mercado, né? Uma empresa sólida, uma empresa de tecnologia de ponta naquele momento, ela toma uma decisão que leva ela numa direção completamente diferente, né, daquilo que era predominância de tendência do mercado, porque ela não acreditava que o mercado de telefonia, o mercado de tecnologia ancorado na comunicação, ele fosse transformar numa grande loja, né, de aplicativos, e ela não seguiu nesse caminho e, obviamente, essa decisão foi catastrófica para ela. O que a gente pode aqui tirar como analogia, né? As decisões que são tomadas, às vezes, em que você não lança a mão daquilo que são os instrumentos mais sofisticados, né, de análise de dados, extração de dados, tratamento de dados, e aí sim a tecnologia tem um papel muito importante, porque ela consegue fazer isso de uma maneira muito mais profunda e muito mais assertiva. Como é que tem sido internamente, definição da estratégia, na aplicação da estratégia, no acompanhamento de resultados, esse incentivo à cultura de dados por parte da BID, aí olhando globalmente e olhando também regionalmente? Jefferson, são muitos os exemplos que nós temos, como eu citei, de companhias que relevaram, que subjugaram o contexto da inovação. Se você observar o smartphone, como você cita, o caso da Nokia, mas mais além, quando a própria Apple lançou o iPhone, que era um smartphone sem teclado. Se você observar, não vou nem citar o nome de um grande concorrente, que era a maior empresa naquele momento, em termos de tecnologia do planeta, ele foi cético e extremamente sarcástico em dizer de que as pessoas jamais teriam um smartphone sem um teclado. Então, quer dizer, se nós não estivermos atentos, sobretudo com a capacidade de investir para identificar qual é o objeto de desejo hoje, e qual será o objeto de desejo amanhã para o maior ponto de consumo, quer dizer, das pessoas, nós vamos estar fora desse mercado. Ou de qualquer mercado de atuação que a companhia atue. Portanto, a BYD, ela é um ecossistema de investimento impressionante na inovação para desenvolvimento de novas tecnologias. E não é à toa que ela tem diversas jornadas de fabricação, quer dizer, diversas jornadas de produção. Um exemplo também muito simbólico, ao qual eu gosto sempre de citar, é que no momento qual a gente viveu a pandemia, no início da pandemia, foi obrigado a usar as máscaras faciais. Então, o Mr. Wang, que é o nosso fundador e CEO, foi chamado para dizer, a BYD tinha quase 500 mil de funcionários naquele momento, em 2020, e não encontrava máscaras faciais para serem compradas. E aí ele determinou que a equipe de engenharia tinha ali em torno de 30 mil pessoas, desenvolvesse uma fábrica de carros para ser transformada em fábrica de máscaras faciais. Em 3 dias eles apresentaram o projeto para o Mr. Wang. Em 7 dias essa fábrica foi completamente transformada, passando de fábrica de carros para fábrica de máscaras faciais, e em 30 dias, Jefferson, essa fábrica de máscara facial já era a maior do mundo. Até hoje, a BYD é o maior fabricante de máscaras faciais do planeta, em função do quê? De uma adversidade, de uma necessidade. Mas são lições que permitiram que a companhia também identificasse a necessidade da verticalização. Por quê? Você se lembra que ao fim da pandemia havia uma crise muito grande na linha de semicondutores, porque você perdeu a cadeia de fornecimento. A BYD decidiu ir além. Por exemplo da máscara facial, ela passar a verticalizar e produzir componentes que são fundamentais, primeiro, para garantir o fornecimento, segundo, para garantir a competitividade. Porque se houvesse qualquer outro momento, Deus nos livre que tenha, mas que pudesse gerar uma interrupção ou uma queda de fornecimento na cadeia
ao qual ela faz parte e buscava crescimento muito forte, para que ela estivesse sempre, né, de uma forma estratégica à frente dos seus concorrentes. E assim hoje, quando nós observamos um BYD Seal, que é o nosso carro conceito globalmente, você tem nele quase 73% dos componentes, partes e peças que são fabricados pela própria BYD. Então, quer dizer, é o maior índice de verticalização da indústria automobilística no planeta. Isso se deve a essa aprendizagem desse momento pandêmico que nós vivemos, pela escassez, sobretudo, de semicondutores. Então, a BYD partiu para investir, para inovar, num setor que se falava-se muito em descentralização, na desverticalização, e ela fez justamente o contrário, fazendo com que a BYD saísse em 2020 de uma comercialização de 500 mil de carros para chegar em 2024 a quase 4.400.000 carros. Quer dizer, um crescimento vertiginoso, algo jamais visto numa velocidade de tempo como foi em toda a história da indústria automobilística brasileira, em termos de números quantitativos, e que prova que a inovação ela tem que ser hoje o DNA de matriz, né, de qualquer jornada industrial, de qualquer jornada de marca, senão você certamente vai ficar fora do mercado num tempo muito mais rápido do que você imagina. Buscando um pouco mais assim, aproximar, né, da aplicação prática, a gente tem visto o movimento das grandes organizações trabalhando cada vez mais próximo do desenvolvimento do que a gente chama dos agentes generativos, né? E hoje pela manhã a gente estava conversando aqui, né, com um outro convidado nosso e a gente imaginou uma situação que era uma defesa de tese de doutorado, né, onde você poderia criar agentes que simulavam os componentes da banca de doutorado para que ele preditivamente, através da análise do comportamento desses agentes que eram alimentados por uma base de conhecimento do perfil de cada integrante da banca, pudesse estar preparado para aquilo que fosse as possíveis perguntas que esses integrantes da banca poderiam fazer para o doutorando e também cobrir os gaps que, de repente, o trabalho dele pudesse ter produzido. Muito bem. Olhando uma situação como essa, ela é aplicada, né, em inúmeras situações. Vamos imaginar a empresa podendo criar agentes, onde esses agentes eles vão replicar hábitos e comportamentos de personas, porque vocês atendem segmentos diferentes, você tem carros para vários perfis de consumidor. Até onde uma visão dessa, um posicionamento desse está próximo daquilo que é a estratégia da BYD ao adquirir e adotar essas tecnologias? O Jefferson, hoje até na nossa vinda aqui, eu falava com o Rigel, que eu quero agradecer também, que nos permitiu estar conectados. Por favor, já está feito o agradecimento. Da nossa querida Águia Branca, esse grupo aqui do Estado tão forte e expressivo nacionalmente, de quanto é importante você estar preparado para poder adotar as novas tecnologias. Quando você fala hoje da AI e a inteligência artificial, é uma parte hoje normal, comum, em qualquer atividade que você deseje partir para uma produção de um bem de consumo. Porque se você não adotar as jornadas tecnológicas, que como hoje é o que está no ponto, vamos dizer assim, no auge, no momento, a inteligência artificial, é você renegar a sua capacidade de poder fazer com que a gente consiga ser inovador, que a gente consiga traduzir de uma forma mais rápida aquilo que é o planejamento para a execução, né, para o consumidor final. Então você tem, a BYD ela tem muitas jornadas produtivas, muitas jornadas de fabricação. Ela fabrica quase 30% dos iPhones em todo o mundo. Ela fabrica quase 80% dos iPads de todo o planeta. Então, quer dizer, as pessoas não imaginam isso, porque ela tem jornadas que estão fora daquele que é hoje o motivo dela ser conhecida, que é o carro, o carro de passeio. Mas ela busca justamente estar em diferentes jornadas para fazer o quê? Agregar valor tecnológico. Porque ela consegue estar conectada a diversas outras indústrias, você está conectado com um ambiente, um ecossistema como a Apple, por exemplo, que é uma das mais reconhecidas companhias no planeta, que investe muito em inovação e que ela, ano a ano, ela precisa se reinventar. Ela lançou o iPhone 17 há poucos dias, quer dizer, todo ano ela precisa se reinventar para quê? Para ela não perder a sua capacidade inovadora de ser objeto de desejo.
É o produto mais vendido no mundo? Não, não é. No Brasil, a gente observar o iPhone, ele não tem nem de longe a capacidade de ocupar a liderança, mas é o smartphone mais desejado por qualquer classe social que tem hoje o desejo de ter um smartphone. Então, quer dizer, quando você consegue entender a utilização, né, do que é importante para você ter sucesso com uma marca, com um produto, você precisa entender que você tem que, ali dentro, conseguir utilizar tudo que for possível para você farejar esse potencial que vai transformar o seu produto em objeto de desejo. E é isso que eu ia falar. E essa é a jornada que está muito clara para a BYD, para que ela se posicione como a marca de desejabilidade para quem quer ter um bom produto, né, com essa matriz energética? Sem dúvida, Jefferson, porque hoje nós estamos num ambiente extremamente tradicional, a indústria automobilística. As pessoas estão acostumadas. Você está habituado a ter o seu carro, a ir a um posto de gasolina, a abastecer o seu carro, até a fazer uma avaliação de utilização de uma jornada, seja para uso urbano, seja para o uso misto, vou fazer uma viagem, enfim. Você quebra completamente essa cultura e o hábito de ter um carro quando você fala numa jornada de um carro 100% elétrico. Você se livra de um posto de combustível, você passa a ter 5 vezes menos o custo no seu bolso para dirigir um carro com muito mais inovação, com muito mais tecnologia e com uma entrega que faz com que essa experiência de ter um carro, ela passe não só somente de dirigir, mas de uma interação com a tecnologia e com a inovação que cada dia, cada semana e cada mês ela será ainda maior. Porque a BYD já tem como plano a implementação de todas as jornadas tecnológicas que hoje são objeto de desejo. Inteligência artificial, ela utiliza a DeepSeek para que possa ser, né, dentro dessa jornada, dentro do seu ecossistema, da relação, seja com o motorista, seja com o usuário, seja com os que estão acompanhando dentro de um carro a passeio, para que você possa identificar tudo que seja de maior desejo por parte das pessoas. A gente tem uma tela multimídia hoje que ela é muito reconhecida porque ela é rotacional, porque as pessoas se identificaram nesse aspecto como um símbolo de tecnologia. Mas dentro dela e dentro dessa capacidade de interação, o que ela permite fazer com que as pessoas possam desejar, eu vou lhe dizer assim que existe uma enormidade. E aí para todos que falam assim, mas como eu posso me beneficiar desse ecossistema BYD? Gente, hoje você tem um número, assim, um mundo de oportunidades, de startups, de negócios que você pode entender como um negócio novo, como seja uma matriz completamente inovadora de negócio, dentro de um mundo que é o mundo de carros de novas energias, porque é uma novidade para as pessoas. E dentro dele, certamente você quebra barreiras, você vence paradigmas, você descortina mitos, mas gera uma enormidade de oportunidades de novos negócios nessa relação de jornada no dia a dia das pessoas. Maravilha. Alexandre, nós estamos aí caminhando aqui para finalizar nossa conversa, que poderia aqui avançar à noite, mas eu sei que você tem um compromisso aqui dentro da programação do Cine Teatro, né, da UVV, a programação da palestra magna do InovaWeek hoje. Vai estar nos brindando presencialmente, mas você que está nos assistindo já pegou um pouco aí do que é esse aquecimento, né, do que será trazido hoje para o público que estará presente aqui. Eu gostaria agora que você deixasse uma frase, né, que pudesse renovar esse papel, né, da inovação e da IA nos negócios do presente e do futuro. Uma frase que, de repente, você acha que seja interessante estar compartilhando com a nossa audiência. Jefferson, eu acredito que a inovação é a forma mais inteligente de você ter competitividade. Ela te permite sobreviver às adversidades, ela te permite sobreviver aos níveis e modos mais agressivos de competitividade em cada um dos seus mercados. Portanto, as pessoas que estejam nos assistindo, que estejam nos ouvindo, sempre atentas. A inovação é a busca constante para fazer algo novo, de maneira diferente, mas que possa incorporar de modo simples ao ato de consumo daquele ao qual nós queremos atingir. Excelente, Alexandre. Obrigado mais uma vez. Esse foi mais um episódio do InovaCast, o podcast oficial do InovaWeek, que acontece aqui dentro do campus Boa Vista da UVV. Um lugar de conexões, um lugar de relacionamento, um lugar de troca de conhecimento. E você continue nos assistindo à nossa programação, porque muito conteúdo qualificado para que você possa desfrutar. Falou aqui o professor Jefferson Cabral. Espero vocês no restante da nossa programação.